Senhoras e senhores, tudo bem? Saúde a todos com a paz do nosso Jesus Cristo. Obrigado por você estar nesse canal, por você estar inscrito nesse canal, fazer parte dessa grande família que só cresce. Se você não é inscrito, se você não deu o joinha, faça agora, por gentileza, e vem para cá. Direto ao assunto, sem intervalo. Esse vídeo é bem rápido, só para você saber os bastidores da anistia, né? Depois de tanta pressão, o Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, eleito agora recente, né? Ele está encurralado. Você sabe o que é encurralado? Encurralado é quando não tem mais saída, né? Encurralado é quando o sujeito está num canto assim, ó, né? E aí não tem mais saída. Onde ele for sair, não tem mais saída para ele, né? É como uma presa cercada por leões. Eita! Ele está assim. E agora, quando ele viu que ele não tem mais saída, que ele está preso de todas as maneiras, ele inventou uma história mirabolante agora, né? Ele impôs uma condição para poder pautar a anistia, meio que dividindo a responsabilidade. Eu queria mandar um recado para o senhor Hugo Mota. Hugo Mota, deixa eu falar um negócio para o senhor, para Vossa Excelência, tá bom? O senhor foi eleito presidente da Casa Baixa, que a gente chama, né? E não é um desrespeito chamar de Casa Baixa, tá bom? Porque a Câmara dos Deputados é sim considerada a Casa Baixa, o Supremo Casa Alta, né? Isso não é hierarquia, não, tá bom? É o modo que a gente se trata mesmo, tá bom? Tá bom, cada um tem seu poder independente, tá bom? Tem seus deveres, suas responsabilidades, tá bom? Então tá. O senhor foi presidente da Câmara dos Deputados. E essa cadeira é a cadeira de peso, muita responsabilidade, né? Inclusive o impeachment de um presidente da República passa pela mão de Vossa Excelência, entre outras responsabilidades. Tem um ditado que diz que quem casa com a viúva herda os filhos, né? Não é assim? Uai. Quem casa com a viúva tem que cuidar também dos filhos. Uai, com certeza. É. Então o senhor não assumiu aí? Assumiu. Não quis ser eleito? Sim. Fez um fuzuê para ser eleito. Teve voto da esquerda, teve voto da direita. Agora o senhor impôs uma condição aqui um pouco estranha. Inclusive, o príncipe, né, que é considerado como príncipe, ele disse aqui uma coisa aqui, peraí que eu já vou falar a condição. Ele fala aqui aqui, ó, quer Primeiro, eu ver? acho que Ó, a gente tem que comentar o trabalho do deputado Sóstenes, líder do PL. Está se demonstrando líder natural, de extrema importância nesse momento, porque ele sabe articular com as lideranças de outros partidos, que ele já conviveu em mandatos passados, tem muita experiência, e ele viu que o Mota, em titubeando em uma promessa de campanha, lembrando que o Mota prometeu, ao menos sinalizou, que seria favorável à questão de anistia da oposição. A oposição deu voto para o Mota exatamente porque existia esse suposto acordo ou que existia essa questão de colocar isso em pauta em algum momento. No entanto, ele retrocedeu com vários discursos aí negativos, falando que não tinha presos políticos no Brasil, que não havia mais a ditadura e tudo mais. Isso é um retrocesso em uma promessa de campanha que colocou lá. Então, certamente, 100 votos a menos, ele talvez teria, se por acaso teria se posicionado assim antes da eleição. Muito bem, então agora a indignação do partido está refletida no Sóstenes. Ele está pegando essa tocha de indignação e está levando de uma maneira perfeita, uma articulação perfeita com as lideranças, e o outro caminho paralelo a esse é individual. Agora, eu vejo a maioria dos deputados do centro, dos partidos que não são partidos de oposição, lembrando, os partidos de oposição, todos são votos de opinião, são muito bem calcados na questão de vociferar os seus votos contrário ao que o governo e o STF se posicionam, ao menos na maioria dos casos aqui nos últimos 2 anos. O outro lado que tem opinião pública é a parte da base do governo. Esses também tentam ali colocar suas narrativas. A parte que não tem opinião pública, que não sabe para que lado vai, é a parte dos partidos que compõem o centro. Então esses deputados não necessariamente têm opinião para ser exercida, eles seguem liderança. Então eles são muito acanhados quando eles forem indagados pessoalmente como é que eles votam, porque eles não estão ali num foro coletivo, eles só operam através das suas lideranças. Já os deputados de oposição e da base do governo, individualmente eles tecem as suas opiniões, como eu estou fazendo aqui agora com vocês. Essa é a natureza desse deputado do centro. Eu acho que é por isso, por causa de uma questão de perfil, que você vê as lideranças se posicionando dos partidos do centro, e essas lideranças são mais fortes do que os deputados individualizados, porque a maioria dos deputados individualizados do centro não tem opinião pública. tá bom.
Não tem opinião pública. Beleza. Pessoal, vamos lá. O Hugo Mota, então, ele disse agora há pouco que só a única condição que ele tem de pautar a anistia é se o Davi Alcolumbre concordar também, que seria um casamento, como Bolsonaro usa, né? Casamento, namoro, noivado, né? Seria um casamento, porque aí o Congresso Nacional abraçaria a causa, porque ele sozinho não vai enfrentar o sistema, o Supremo Tribunal Federal, comprar uma briga. Eu vou te explicar como isso funciona. Porque ele colocaria anistia para andar. Aí vamos imaginar que passaria, e passa, na Câmara dos Deputados. Ele já arrumaria uma encrenca danada, porque o pai dele já está lá, né? O pai dele é prefeito, o Supremo já mandou investigar o pai dele. Preste atenção que o pepino é grande. Se ele coloca em pauta, o pai dele vai estar em más lençóis lá. Marcelo, mas o pai dele... Não sei, pessoal. Eu não conheço o pai dele, eu não posso falar nada do pai do Hugo Mota, tá bom? Só sei que a Polícia Federal estourou algumas coisas para lá. E no Brasil, batão, o cara vai para cadeia. Se o batão, o cara vai para cadeia, você imagina se o cara for prefeito, né? Você imagina. Né? Porque tem denúncia o tempo todo a pessoa que tem cargo público. Né? Quem tem cargo público sabe do que eu estou falando. Né? Você, prefeito, aí sabe do que eu estou falando. Vocês respondem, tudo chega a denúncia. É o tempo todo denúncia, 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 é o tempo todo. Vocês sabem muito bem. Tá. Então o pai dele tá lá. Já mexeram com o pai dele que estava quietinho lá, em Patos, né, na Paraíba. Ele é prefeito dessa cidade. Inclusive, eu vou até pesquisar essa cidade. Se essa cidade é grande, pequena, como é que é essa cidade lá? Um abraço ao povo aí, Paraíba. Beleza. Então, ele sozinho, ele não quer encarar a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Porque ele falou, ó, eu vou pautar esse negócio, e vai passar. Se ele pautar, passa. A Câmara nós já sabemos que passa. Porque o Senado tá quietinho, pessoal. O Senado só tá olhando de cima para baixo, ó. Ó. Você não vê o Senado falando de anistia, né? Alguns ali, o Magno Malta que tá apoiando, né? A Damares, mas a maioria dos senadores estão todo mundo na moita, quietinho. Então, o que ele quer? Ele quer que Davi Alcolumbre faça um movimento lá de pé de ouvido, ó, e aí, passa aí, porque ele quer o seguinte, passa aqui, passa lá. Aí o Congresso se fecha, né? Porque o Senado é que pode frear o Supremo, não a Câmara dos Deputados. Vocês estão me entendendo aqui? Porque vai que ele pauta na Câmara dos Deputados e nós vamos ficar felizes aqui, passou, passou, passou. Chega no Senado, não passa. Vai adiantar o quê? Nada. Aí ele vai ficar com uma encrenca danada com o pai dele. Ele não pode limitar os ministros do Supremo, a Câmara não pode. Davi Alcolumbre não vai pautar nada. E aí, meu irmão, o que vai acontecer? Nada. Não vai ter anistia. Então ele quer se respaldar. A palavra certa que eu estava procurando é o que? Respaldar. Porque o Senado pautando anistia, meu amigo, aí o buraco é embaixo. O Senado pode falar assim: nós vamos pautar anistia, e se vocês da primeira turma vier para cima de nós, nós podemos ir para cima de vocês. Porque nós somos a única casa que podemos fazer alguma coisa contra vocês. Agora, a Câmara, pessoal, não pode. A Câmara dos Deputados não pode fazer nada com o STF. Nada. Vocês estão me entendendo aqui, pessoal? Nada. Então, o Hugo Mota ele se viu numa situação difícil. Difícil. Porque ele pode ser atacado e ele não consegue reagir. Ele não consegue. O Supremo pode fazer o que quiser com o deputado. Não acontece nada. Agora, mexe com o Senado. Mexe. Vai lá. Manda prender um senador daquele lá que tem uma boa articulação para ver. Vai lá. Você vê o que acontece. Meu amigo. Agora, deputado, né?
Prendeu, manda prender, não sei o que. Agora mexe com o Senado para ver. O buraco é embaixo, filho, que eles podem sim ali afastar ministro, impeachment de ministro. Então aí o nível tá, ó. Agora a Câmara dos Deputados, o pessoal tá assim, ó. E o pobre do Hugo Mota, na verdade não. Na verdade o Hugo Mota ele também é espertinho. Porque se ele tivesse coragem mesmo, ele foi eleito para isso, ele não tinha que ficar olhando para Davi Alcolumbre porcaria nenhuma, né? Ele tinha que olhar os anseios, ele tinha que olhar as pessoas que estão aí presas injustamente, ele foi eleito para isso, ele representa o povo, eu não sei se você sabe, a Câmara dos Deputados, eles representam o povo e o Senado, os estados, né? Os estados. Então, a Câmara dos Deputados representa nós, eu, você, tu, vós, eles e etc e tal, inclusive quem está preso. Então, ele não tinha que ficar olhando para cima. Ele tinha que pautar e ele não tinha que olhar para a Câmara, para a Senado. Ele falou assim: ó, a nossa casa fez o dever dela. Se o Davi Alcolumbre ele não pautar, problema dele. Ele não tinha que fazer casamento com jogo casado com Davi Alcolumbre. Ele tem que fazer o papel dele. E nós ir para cima. Agora, deixar o Senado de lado. Nós temos que aprovar ela na Câmara dos Deputados. Certo? Certo. Nada de senador agora, beleza. A hora que passou por duas votações na Câmara, beleza. Aí nós vamos deixar os deputados de lado e nós vamos para cima do Senado. Passou no Senado duas votações, beleza. Nós estamos em cima deles, senadores. Vai para o presidente da República, aí nós vamos em cima de quem? Do Lula, cobrar ele. Ah, Marcelo, mas o Lula não assina. Não tem problema. Vai voltar para o Congresso derruba. É isso. Aí nós vamos cobrar deputado e senador todo mundo. O caminho é esse. Então, Hugo Mota, pelo amor de Deus, rapaz. Você transferir a sua responsabilidade para o Senado, rapaz, onde nós chegamos, hein? Onde nós chegamos, hein? Olha aqui, ó. O site acabou de postar aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá aí, ó. Aí, ó. Hugo Mota, presidente da Câmara, diz a aliados que a condição para pautar a anistia é que Davi Alcolumbre também concorde. Para Mota, o movimento coordenado com Alcolumbre seria necessário para evitar que ele avance sozinho e fique desgastado com o Supremo Tribunal Federal. Olha aí. É o que eu falei com vocês agora, né? Desgastado, queimado, vamos dizer assim, com o Supremo, né? Ele não quer ficar mal com o Supremo. Enquanto isso, nós temos a dona Adalgisa, temos um monte de gente passando dificuldade e até fome, conforme eu mostrei para vocês no outro vídeo aí. Temos pessoas passando fome do 8 de janeiro, que está tudo bloqueado. E isso o Brasil vai caminhando, a Deus dará. É mole um negócio desse, pessoal? É justo? A gente elegeu o cara, tá? A direita elegeu o cara. Será que a direita foi enganada de novo? Eu fico observando muitas vezes. O Bolsonaro, por exemplo, apoiou lá, colocou 2 ministros lá do Supremo. Esses caras, rapaz, sinceramente, não sei o que aconteceu com eles. Será que o Bolsonaro se arrepende de ter apoiado, ter colocado? Apoiado não, ter colocado esses homens lá? Tá. Eu sei que o assunto não é sobre eles, mas tem tudo a ver. Mas o Bolsonaro também apoiou esse cidadão aí, Hugo Mota. Será que fez um bom negócio? Esse cidadão aí, Hugo Mota?
Há pouco ele falou que, logo que foi eleito, que não era o assunto do Brasil, anistia, agora vem com esses papos aí de não sei o quê. Cara, será? Só dá com os burros na água, como se diz aí? Será possível, gente? Que eu sinceramente, pessoal, eu tô cansado de ver homens que não se levantam. Puta que pariu, cara. Me desculpa aqui o desabafo. Eu tô cansado de ver homens que não, homens e mulheres, estou dizendo, né? Que não se levantam, cara, que não. Cara, o Hugo Mota viajou lá com o Lula. Viajou. O senhor Atineu assumiu a Câmara dos Deputados. Ficou lá com essa anistia na mão. Cara, se já tinha voto para passar. Ah, que traiu o Hugo Mota. Traiu porcaria nenhuma. Pessoas morrendo numa cadeia, passando fome, cara. Eu agora de manhã, eu recebi um vídeo ontem à noite, vocês assistiram, eu não sei se vocês todos assistiram. O cara tá na Argentina lá, a família dele passando fome. O cara mostrou as duas filhas, pessoal, passando fome no Pará, eu acho. Passando fome. Eu tirei R$ 1.000 meu, depositei na conta da família para comer de manhã, que não tinha o que comer. Tá aqui no meu Instagram aqui embaixo, vai lá que vocês vão ver. O link tá aqui embaixo, vai lá. Não tinha o que comer. E o Atineu do PL que vocês elegeram, e vocês não estão errados, o cara é do PL, eu vou eleger o cara. A culpa não é de vocês. O cara ficou com essa anistia na mão, o Hugo Mota. Ah, não vou trair o meu colega, o sócio, eles falam, é o meu parceiro de primeira hora. Pô, tem gente morrendo na cadeia quando a dona Dalgisa. E essas caras ficam esperando o quê, gente? É pegar, tá viajando com não tá, toma, vamos votar essa desgrama agora. É, pessoal, tem que fazer, assim como o Clezão, rapaz, o habeas corpus caiu na mão do André Mendonça, o cara não teve coragem de soltar o cara, rapaz. Ah, terrivelmente evangélico. Pelo amor de Deus, um terrivelmente evangélico desse, hein? Hein, André Mendonça? Rapaz, se eu sou ministro, um trem desse cai na minha mão, eu dou uma canetada na hora. Eu dou uma canetada na hora, filhote. Ah, Marcelo, você não tem coragem. Tem coragem o quê, rapaz? Não tem coragem o quê, rapaz? O nosso canal aqui é o único canal que ajuda essas pessoas, pessoal, que tem coragem de dar a cara para bater. Você me conhece já, rapaz. Você já me conhece. Eu não preciso de ficar falando nada aqui, não, que você já me conhece. Não preciso ficar provando nada para ninguém aqui, não. Se cai na minha mão, eu dou-lhe uma canetada, faço um Twitter e não quero nem saber. Solta, eu mandei soltar. Eu mandei soltar, Xandão. Agora, se você quiser, você manda prender de novo. Agora, caiu na minha mão, eu soltei. E todos que caírem na minha mão, eu vou mandar soltar. Aí os advogados devem ficar tudo doido. Todo mundo pedindo habeas corpus, querendo que caísse na minha mão, né? Porque não pode escolher, né? Não pode. Habeas corpus, você entra e é sorteado, né? Cai, é sorteado, vai cair. Se caísse na minha mão, já sabia. Que súmula que nada. Eu meti a caneta. Meti a caneta. Caiu na minha mão, Dona Maria Rua. Dona Maria Tubarão, rua. Débora, rua. Todo mundo vai pra rua. Falou, Xandro, se cair na minha mão, vai pra rua. Ah, não sei o que. Rua, na hora. Ah, nós vamos impeachment. Meu amigo, é Senado. Senadores, se vocês quiserem que eu sou impeachmentado, sim. Mas eu saio de nariz em pé com honra nessa desgrama. É rua na hora. Ah, não, porque tem uma súmula. Será que essa súmula, o terrivelmente evangélico, será que essa súmula vale mais do que uma vida? As filhas ontem do Clezão lá e a esposa lá na Avenida Paulista chorando a morte do pai, vale mais do que essa súmula? É, André Mendonça? A hora que você abaixa sua cabeça lá na igreja, hein? Será que você lembra da vida? Ah, mas eu sou ministro e nós temos um entendimento no Supremo Tribunal Federal que eu não posso soltar porque a súmula proíbe. Ah, é, né? E o sábado que não podia trabalhar? E Jesus disse o quê no sábado, hein?
Tem uma passagem dessa aí, né? Tem ou não? Tem, tem, tem. O bezerro, a bezerra caiu lá, não sei o quê, era um sábado. Tem uma passagem mais ou menos que me contaram a história dessa aí, né? Aí você vai deixar passar o sábado para tirar a bezerra? É? Vai tirar no domingo, na segunda? Já morreu, filho. É? Já morreu. E aí? Tem coisas, pessoal, que não podemos deixar para amanhã, rapaz. É agora. E esses dois homens estão fazendo o que lá dentro, gente? O Nunes votou contra Bolsonaro para deixar o Moraes e o Dino lá. É, o Moraes, o Dino e o Zanin à frente dos processos. Como que esses três homens ficam à frente do processo, gente? Um é vítima, um era advogado e o outro era ministro do Lula. Jesus, dá até vontade de rir, bicho. Um era ministro do Lula, um era advogado e o outro era vítima. Ai, Jesus. Dá tanta raiva um negócio desse que dá vontade até de rir, cara. É tão óbvio. Ai, gente, me perdoa, cara. É tanta coisa nesse país nosso que eu vou dizer a verdade. Se eu fosse ministro, esse cara passa tanta raiva comigo, bicho. Eu ia soltar tanta gente, bicho. Ia soltar o povo do Rio de Janeiro, né? Bandido não solta, não. Nem adianta. Mas aí que tá, os bandidos saem, né? Os bandidos saem. Sai, eu falo aqui que sai. Eu vou falar um só, o André do Rap, né? Ele foi solto, pessoal. O André do Rap foi solto, né? Pelo Marco Aurélio, que se aposentou. Ele foi solto. Quando chegaram para trabalhar na segunda-feira, eu falei, meu Deus do céu, soltou um dos maiores traficantes do Brasil. Eles foi solto. Aí derrubaram o pessoal. Derrubaram. Quando que você soltou aí, foram lá e derrubaram, não sei quem, não sei se foi Fux que derrubou, ele era o presidente na época, não sei se foi ele. Vamos lá, mandar prender ele de novo. Aí ele deu 2 endereços, porque você para sair tem que dar endereço. Foram lá ver a lote vago, o endereço dele, e até hoje ele tá solto. É o Brasil, fi. O cara tava aposentando mesmo, ó, deu o que para ele, Marco Aurélio? Deu nada para você, nada. Agora pergunto, por que? Eu não posso responder isso, vou deixar para você. Por que que ele soltou? Nas vésperas de se aposentar, num plantão. Por que que ele soltou o André do Rap? E outra, ele conquistou tudo o seu patrimônio que estava bloqueado. Tudo. O helicóptero, mansão, jet ski, carro, tudo ele conquistou foragido. Foragido. O advogado conseguiu recuperar todo o patrimônio dele. É a mesma coisa aí o pessoal do 8 de janeiro, esse que nós damos a comida para ele comer aí. Ele está na Argentina, bloqueou tudo dele. O Moraes vai liberar o patrimônio? Vai não. Dos pessoal do 8 de janeiro? Não vai. Mas o André do Rap conseguiu liberar milhões. Lancha, helicóptero. O helicóptero do André do Rap estava levando, pessoal, órgãos para a Polícia Civil de São Paulo. A Polícia Civil estava usando a justiça. Ela disse assim: o avião dele agora vai ser usado pela Polícia Civil para transportar órgãos. A pessoa precisava levar um órgão da Bahia para Brasília. Rapidinho o avião dele ia na Bahia, pegava o coração, levava para Brasília. Trabalho fantástico. O advogado conseguiu tirar o adesivo da Polícia Civil, entregar o avião para o André do Rap. E ele foragido. Tem vídeos da polícia arrancando o adesivo da própria polícia, entregando o avião de volta. A Polícia Civil ficou sem esse trabalho do avião. Vocês estão acreditando no que eu estou falando?
No governo agora do Tarcísio. Mas o Tarcísio não tem culpa nenhuma, foi a justiça que decretou isso. E o 8 de janeiro as pessoas bloqueou a aposentadoria. Não é de ficar, pessoal, nós estamos perdidos. É tanta coisa suja acontecendo, tanta coisa, e o povo prendendo por batão. Batão. É difícil o negócio, cara. Até pouco tempo tinha. Quer ver? Ó, ó. Polícia Civil tira adesivo de avião do André do rap, né? Do rap. Foi uma das cenas, pessoal, mais tristes. Tá aqui, ó, que eu já vi na minha vida. Tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Essa cena aqui, pessoal, é uma das cenas mais tristes que eu já vi na minha vida. Tá aqui, ó, para vocês. Aqui, ó. Tá aí, ó. Polícia Civil, ó. O avião dele foi colocado o adesivo da Polícia Civil para levar órgãos para quem precisasse no Brasil. Tá vendo? Aqui, ó. Vamos lá, vamos ver. Aí, ó. Olha o avião dele, ó. Tá aí, ó. Esse aí é o avião dele, ó. Olha lá, Polícia Civil tirando adesivo agora, ó. Olha lá. Olha lá. Tirando adesivo, ó. Porque a justiça mandou devolver para ele. E o cara tá foragido. Olha lá, olha lá. Olha lá. Tirando o adesivo. Olha lá. Tira aí. Tira o adesivo. Olha lá. Tirando. Para quê? Para entregar para o advogado, né? E o advogado vai entregar lá. O culpado é o advogado? Né? Não, né? Não. O culpado não é advogado, não, pessoal. O culpado é o juiz que mandou entregar. Olha lá, tirou o adesivo lá. Olha lá. Olha lá, tirou. Olha lá. Tira a bandeirinha. Tirou a bandeirinha. Olha lá. Aí, ó. Tirou a bandeirinha. Aí, ó. Tá aí, ó. Tá aí. Esse essa cena para mim foi uma das mais tristes da minha vida. É isso aí, tá bom? Esse é o nosso Brasil. Beleza? Curta, compartilha, se inscreve no canal.